O Tribunal Penal Internacional deve condenar o Bolsonaro. Quem dera, né? Quem está dizendo isso é o Lula. Tem uma ressalva. Uma condenação dessas pode levar aí por baixo uns 10 anos, tá? Esse homem um dia vai ter que ser julgado num tribunal internacional por uma chacina que aconteceu no nosso país. Tribunal Penal Internacional é direito internacional. O direito dentro de um país só já é complicado e lerdo. Você imagina o Tribunal Penal Internacional. As coisas demoram, tá? É coisa para uma década, né? Não dá para esperar um tipo de condenação desses assim tão rápido. O que não significa que o Tribunal Penal Internacional não esteja de olho no Bolsonaro, que tem diversas denúncias apresentadas nessa corte sediada em Haia. O Jamil Chad está nos dizendo aqui que as denúncias, inclusive, estão ganhando força, diz ele, nos últimos tempos. Tá? Tem muita denúncia contra o Bolsonaro, de crime envolvendo a pandemia até genocídio indígena, que é a denúncia mais forte, tá? Se você for perguntar para o pessoal, é a denúncia mais forte. O Bolsonaro sendo acusado pela APIB, Associação dos Povos Indígenas do Brasil. Essa aí parece que vai avançar mesmo dentro do TPI, né? O que é o TPI, pô? A gente dá por garantido que todo mundo sabe, mas é complicado entender o que é um tribunal, para que serve nesse âmbito, né? E aí a gente tem esse documentário aqui no Meteoro, ó, sobre o Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional. Esse vídeo aqui dá conta dos detalhes assim dessa corte, né? Quem indica quem, como é que funciona, quanto tempo leva, como é que são as etapas, né? Da acusação apresentada até uma eventual condenação. Você pode saber todos esses detalhes nesse vídeo aqui. Ao dar a notícia, a gente realmente não tem espaço para explicar tudo. Mas eu mencionei a fala do Lula, essa é a notícia, cadê, pô? Eu acho que não teve no mundo um presidente negacionista como teve o presidente do Brasil, que, na minha opinião, é responsável, pelo menos, por metade das 700 mil pessoas que morreram. Porque se ele tivesse comprado a vacina no tempo hábil, e se não tivesse vendido a ideia de um remédio chamado cloroquina, que não servia para Covid, era um remédio para malária, e ele colocou os laboratórios das Forças Armadas para produzir cloroquina, esse homem um dia vai ter que ser julgado num tribunal internacional por uma chacina que aconteceu no nosso país. Bem, então, esse Brasil que nós estivemos acostumados a ver até 2015... Muito bem, depois ele retoma ali uma conversa toda sobre os méritos aí do governo dele, do governo da Dilma e tal, né? E ok, o cara é político e é isso que político faz. Não conta só a história, conta a vantagem também. Eu mencionei muito por alto, né, essa revelação aí do Jamil Chad sobre a situação do Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional. Vamos investir mais um tempinho nisso antes de ouvir o Anderson? Vamos lá? A TVT repercutindo, Jamil? De Bolsonaro ganharam força no Tribunal Penal Internacional. Segundo o colunista Jamil Chad, do portal UOL, as denúncias contra o ex-presidente Jair Bolsonaro na corte ganharam a adesão de uma parte importante de investigadores da instituição dispostos a fazer avançar o processo. Jair Bolsonaro é alvo de diferentes denúncias no tribunal por crimes contra a humanidade. Você reparou que a TVT falou denúncias, o Meteoro falou várias denúncias, o Anderson aqui também vai ter que usar um plural genérico. Você sabe por quê? Porque ninguém sabe quantas são mais. É verdade, cara. Não tô brincando. Não tô brincando. Alguém, em algum momento aí, alguém no jornalismo brasileiro vai ter que parar. Acho que vai ser o Jamil, tá? Pegar as fontes lá do TPI, Tribunal Penal Internacional, e falar: gente, por favor, vocês listem aqui para mim todas as denúncias que vocês já receberam contra o Bolsonaro, quantos são, né? Com os pedidos de impeachment era a mesma coisa. Um dia era 80, quando eu fui contar de novo era 112. Genocídio. Ele é denunciado pelo desmonte das políticas de proteção aos povos indígenas, destruição ambiental e por sua gestão da pandemia diante de minorias. A Corte Internacional de Haia avalia as informações recebidas para decidir se abre oficialmente o inquérito. Muito bem, tá aí então a nossa TVT repercutindo as revelações do Jamil Chad. Me permitam colocar na tela aqui, antes da gente ouvir o Anderson. Eu acho que é importante a gente sempre indicar a leitura, tá?
Jamil Chad, o UOL, agora, nesse 26 de abril, tá? Em Haia, denúncia contra Bolsonaro ganha força e mobiliza investigadores. O Jamil, você sabe, é o nosso jornalista, digo nosso do Brasil, né? Quando o assunto é as relações exteriores aqui do nosso país. Um cara com fontes aí, contatos em Itamaraty, Tribunal Penal Internacional, caminha pela ONU, meu amigo Anderson, como eu caminho aqui pela Mata Atlântica. Cada um na sua. Lá na Mata Atlântica eu tenho várias fontes. Tem uma cobra que conversa comigo todo dia. Você precisa ver o que ela tem para me dizer. E eu caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento. Tô brincando. Tem uma história de mãe preta que diz que homem preto não sai sem RG por causa da polícia. Olha que loucura. Mas eu queria só... Uma coisa que eu gostaria... Você falou sobre baixar a capivara. De forma popular é isso que o Álvaro está falando. Quem é que vai puxar a capivara do que tem para pagar esse homem, né? Eu gostaria que fosse em fax. Imagina a caixa, sabe aquele barulho de fax? Vai ficar o quê? 6 horas. Quem é? Porque a questão aqui é que um mandatário, seja qual for, de uma casa, um síndico de prédio, todo mundo que está em cargo de liderança pode errar. É normal errar, vai ter erros e acertos. Mas o Bolsonaro, ele negligenciou a vida humana. É disso que a gente está falando. A gente está falando de um cara que fez uma escolha política. E aí o que acontece é que a gente está vendo um cara que... Eu volto a falar do Bolsonaro para falar do todo aqui nesse país, Álvaro. Eu insisto nisso. Essas pessoas não podem se sentir confortáveis em cometer atrocidades. Não pode o Bolsonaro ser... Ele está ativamente na morte de mais de 300 mil pessoas, né? Porque vamos por aí que 300 mil não tinha realmente remédio no planeta, ou a pessoa decidiu ser anti-vacina. Vamos supor que 300 mil foi o acaso ou tinha que acontecer. Mas 300 mil é garantido que ele diretamente... Foi falado isso até na CPI da Covid, que 300 mil poderiam ser evitados. Daria para ser mais, mas vamos por aí um número à metade. E a questão da não humanização do Bolsonaro veio em muitos casos. É igual você disse, quando for puxar, eu não consigo esquecer até outras questões humanitárias que ele fez, além dos indígenas também. Tem essa questão aí até com os animais. O cara matou lá os bichinhos que estavam lá no Alvorada, ele não gastou com comida, deu qualquer ração, morreu os avestruzes lá, né? Depois matou o peixe de 20 mil para pegar moeda. Então ele merece... E nós que lutamos pelos direitos humanos, temos que, em algum momento, falar: foi condenado alguém que não gostava dos direitos humanos, que não gostavam de pessoas. Porque ele é um mal encarnado num ser humano. Então a gente precisa disso. E na esteira dele, volto a dizer, tem que ser punido esses últimos casos que nós tivemos aqui, como o da Zambelli, que saiu correndo atrás de um homem negro com uma arma. Tem o caso aí, agora, dessa ex-jogadora de vôlei. Esses casos têm que ser punidos, porque senão... Só queria finalizar isso, não pode ter essa cara de... Aqui pode tudo para quem é branco e principalmente o homem branco de meia idade, que é o que acontece no Brasil. O Bolsonaro tem que se pagar porque a impunidade vai ser muito ruim para a história do país. Fica parecendo que existe um grupo que ele é à margem e ele não é tocado. Essas pessoas não são intocáveis, elas precisam pagar pelos crimes que elas cometeram, e não são poucos do Bolsonaro, que quando você fizer esse doc aqui pelo Meteoro, a gente vai ver que é uma lista gigantesca.